nem tudo a gente controla e que mesmo quando a gente tem, né, um conhecimento, por exemplo, como eu tenho, né, sobre o sono, sobre todas essas questões, às vezes surgem situações que nos trazem desafios. E eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui em casa, para vocês entenderem é, como é que é esse impacto, sabe? E para mim foi assim, gente, foi tão claro e tão quase que instantâneo, sabe? Que eu falei assim, olha que coisa interessante, né? Assim, às vezes a gente acha, as pessoas às vezes acham que assim, não, mas às vezes até quando eu falo assim, eu tô grávida e tal, todo, nossa, mas agora vai ser mais fácil, né? Porque agora o bebê vai vir e você vai ter já o conhecimento, que quando meu primeiro filho nasceu eu ainda não tinha, né? Passei perrengue até. E realmente, né, com mais conhecimento, claro que a gente sabe lidar melhor com as questões, mas os desafios acontecem, eles aparecem, é difícil sempre, né? O início da maternidade, quer dizer, a maternidade é difícil sempre, mas é difícil e maravilhosa sempre. Mas aquele inicinho, ele é bem desafiador, né? E o que tá. Então, vamos lá. Essas são essas questões que eu repito aqui, que são questões meio que emocionais ou de situações é, atípicas pelas quais a gente passa, fases pelas quais a gente passa. Então, por exemplo, aqui em casa, o que está acontecendo? O Henrique, você sabe, né? O Henrique, meu menino, ele tem 2 anos e 8 meses, 2 anos e 8, né? Dorme super bem, dorme a noite toda, faz uma soneca durante o dia tranquilinho. Não temos problema com relação a isso. Não tínhamos, mentira. Não temos muito problema com relação a isso. Mas, recentemente, como vocês sabem, tivemos uma mudança aqui em casa. Eu descobri que estava grávida. E aí, com isso, ele ainda não entende que ele não tem essa questão de, eu vou ter um irmão, eu vou ter que dividir, eu vou ter ciúme. Não, ele não entende isso ainda, não é esse o impacto. Mas o que que acontece? Junto com a minha gravidez, veio o meu mal-estar, que é muito óbvio, muito claro, e ele vê. Então, com isso, ele começou a ver a mamãe dodói, nas palavras dele, porque ele me vê enjoada sempre, ele me vê com dor de cabeça, ele me vê literalmente passando aquele me vê, mas ele escuta, por exemplo, eu passando mal. Então, às vezes eu estou do lado dele, por exemplo, a gente está na cama, eu, ele, o pai dele, e aí brincando, e aí eu saio correndo e vou, por exemplo, né, vomitar. Então, assim, na lata aqui, né, a gente já é íntima, né, gente? E vou vomitar, ele escuta. E muitas vezes, muitas vezes, eu não consigo, por exemplo, fazer a rotina de dar o banho e colocá-lo para dormir, que eu sempre fiz. A rotina, ele toma banho e dorme à tarde, depois toma banho de novo e dorme à noite. E sempre era eu que fazia, raríssimas exceções. Tipo, ou quando eu, né, se eu tivesse fora de casa, mas era muito raro. Esse era, gente, tem um cabelo aqui que, meu Deus, esse era sempre foi, né, um momento nosso. Que horas ele dorme à noite? Hoje em dia, que ele já tá com essa idade, eu começo a rotina dele 7h30. Aí 8 horas, 8 e pouquinho, ele já tá dormindo. Então, o que aconteceu? Aí eu sempre fazia a rotina dele, né, depois do almoço e na hora de dormir. E aí a gente começou, quando eu comecei a passar muito mal e tudo, eu comecei a não dar conta. Então, algumas vezes meu marido tinha que fazer, algumas vezes a moça que me ajuda aqui em casa tinha que fazer por mim. Então, assim, quando a gente brincava, eu tinha muita mais energia, conseguia brincar com ele. Hoje em dia eu não consigo mais tanto, porque passo muito mal. Então, para ele, houve uma mudança muito grande aqui em casa. E relacionada à mamãe. E mamãe, então, está muito diferente. E a rotina, não os horários, ou seja, não é a rotina, né? A dinâmica da casa mudou. Vocês lembram que uma vez eu falei numa live a diferença de quando a rotina muda e a dinâmica da casa muda. Ou seja, a rotina não necessariamente mudou, ele continua com os mesmos horários, fazendo as mesmas coisas sempre.
Mas a dinâmica é diferente, ou seja, quem faz a rotina é diferente, tem hora que é um, tem hora que é outro, né? Aquela coisa meio assim, dele ver mamãe passando mal, e isso gera uma ansiedade na criança. É algo que eu consiga controlar? Quem dera, né? Se eu conseguisse controlar o meu mal-estar, seria maravilhoso para mim, para ele, para todo mundo. Mas eu não consigo controlar isso. É algo que, no momento, eu faço o meu melhor por ele e por mim também. Mas eu vejo eu vejo o impacto que isso tem tido nele. E aí entra a questão do impacto no sono. Como que as coisas vão impactar aí impacta no emocional da criança, consequentemente no comportamento e consequentemente no soninho também. Eu estou usando o meu exemplo, mas várias outras situações poderiam impactar dessa forma. O que começou a acontecer? Henrique sempre fez soneca ele dorme mais ou menos de 1h30 até as 4, ele dorme 2h30 no meio do dia, geralmente, né? De repente ele começou a recusar mais as sonecas, começou a, muitas vezes, não é todo dia, mas muitas vezes ele dorme menos tempo. Teve dia que ele dormiu 1 hora, não quis voltar a dormir. Teve dia que ele tem 2 anos e 8. 2 anos e 8. Teve dia que ele dormiu só por 1 hora, teve dia que foi só por 1h30. Teve dia que dormiu 2h30, teve dia que dormiu 2. Teve um dia que simplesmente não dormiu. Eu tava passando mal, eu fui lá, entrei no quarto, fiquei lá com ele, não adiantou. Por quê, gente? Porque essas questões impactam verdadeiramente. Gente, sério, não tô dando conta desse cabelo aqui. Essas coisas impactam mesmo no sono das crianças. E se eu não estivesse atenta, né, ou se eu não soubesse que isso poderia acontecer, eu poderia, por exemplo, estar achando que ele está passando por um salto de desenvolvimento, é isso, é aquilo. Não, pode até ser também que ele seja, mas não é. Pode ser, mas não é. Aquelas. É esse impacto é o que eu chamo, né, de contexto especial, impactando comportamento emocional e, consequentemente, o sono. Começou a despertar um pouco mais cedo. Geralmente ele acordava assim umas 6h40, 7 horas, 6h40, 7 horas. Agora tá acordando tipo 6h10, mais ou menos. Isso tudo é resultado dessa fase, desse momento que estamos vivendo aqui em casa. E o que eu, né, como mãe, e no contexto que eu estou, que também é difícil para mim, posso fazer? Quando eu estou me sentindo melhor, eu vou lá, faço, tento fazer o ritual. Quando eu não consigo fazer tudo, eu falo, por exemplo, falo com meu marido, por exemplo, assim, não, você dá o banho e aí você troca ele, quando ele estiver pronto, você me chama que eu vou e faço a oração com ele e tipo, coloco ele para dormir mesmo, sabe? E tento conversar com ele em momentos fora do horário de dormir, né? Então, por exemplo, às vezes a gente fica querendo não falar sobre o assunto com a criança, né? Mas ele tá vendo que a mamãe tá passando mal. Ele escuta, ele vê, eu saio correndo, né? Então, depois, e geralmente quando eu volto assim, depois que eu passei mal, tal, eu volto, e aí ele fala: mamãe, já melhorou? E eu falo: já, filhinho, mamãe tá melhorando agora e tudo. E aí ele vem, faz carinho, fala: mamãe, toma o remédio, que ele vê eu tomando remédio. Então eu converso com ele, eu falo: filho, mamãe tá passando mal, mas é uma coisa que vai passar. Isso acontece às vezes, não fica preocupado, não é nada sério. Então, aí eu falo assim de um jeitinho mais simples com ele, mas explico. Acontece, sabe, também uma coisa que, isso me deixou com o coração apertado. Por exemplo, eu sinto, eu sem ser grávida, né, eu já sinto muito cheiro. Eu tenho uma coisa com cheiro impressionante. E eu grávida, então é pior, é tipo biônico. Só que isso é ruim, porque os cheiros me deixam com náusea.
E aí, eu não consigo trocar ele, por exemplo, o cocô, não consigo. Ele acaba... eu não consigo. Então, assim, gente, a questão toda é... A mudança do contexto que estamos vivendo aqui em casa hoje afetou o sono do Henrique. E o Henrique tem uma rotina certinha para a idade dele, ele tem horários previsíveis, ele tem né, uma rotina adequada para a idade dele, ele descansa bem durante o dia, ele tem boas noites de sono, ele sabe adormecer sozinho, ele não tem associação negativa de sono, quer dizer, ele tem porque ele usa chupeta, né? Desde pequenininho. Então, mas é uma associação que não causa despertares porque ele consegue colocar na própria boca. Então, tudo isso, estou contando essa história, compartilhando essa história minha com vocês, para vocês entenderem que pode ser que vocês tenham que fazer ajuste na rotina, pode ser que vocês tenham que resolver alguma questão relacionada à associação negativa de sono, que causa despertares, mas se vocês não se atentarem também a esses outros fatores emocionais que podem estar acontecendo na sua casa, que não precisam ser assim, porque no meu caso é uma coisa pontual que veio de repente, então é até mais fácil de notar, né? Mas muitas vezes a gente tem algo acontecendo ali constantemente, inclusive às vezes causado até pelo fato de vocês, mães e pais e família, estarem tão cansados, estarem já há algum tempo passando dificuldade com o sono do bebê. Isso traz um cansaço muito grande e isso acaba impactando no emocional e no clima da casa. E isso retorna também. Mas eu queria mostrar para vocês que não é só rotina, não é só associação negativa, não é só salto de desenvolvimento, né, dentinho, essas coisas que atrapalham. Essas coisas também atrapalham, mas a gente tem que se atentar para as outras questões também. O nosso estado emocional, se a gente está mais tranquilo, se a gente está mais ansiosa, se a gente está mais muito preocupada com a quarentena, com a pandemia, na verdade, né? Vieram muitas outras preocupações que não tínhamos antes e que impactam também no sono dos nossos bebês, dos nossos filhos. E isso precisa ser levado em consideração mesmo, e muito, vocês não estão entendendo. Muito do meu trabalho, quando eu estou trabalhando diretamente com as mães, sejam elas alunas do curso, sejam elas da consultoria, é trabalhar esse emocional, porque a mãe também, quando vocês tomam uma decisão, tipo assim, preciso fazer algo a respeito, vou tomar uma atitude, aí vai lá, vamos supor, entra pro curso e tal, quer tomar uma atitude. Isso também, aí a gente começa a ter uma expectativa de um resultado de um dia pro outro, né, de ver, de achar que às vezes uma mudança hoje já vai trazer um mega resultado amanhã no dia seguinte, e não é necessariamente assim que as coisas acontecem. Elas são graduais, elas são lentas. E essa nossa ansiedade pelo resultado, ela atrapalha. E outra, quando a gente tem essa ansiedade, essa expectativa do resultado muito rápido, a gente se frustra quando não acontece. E não é para ser rápido, assim, não é rápido, não costuma ser rápido, né? Então, quando a gente se frustra, a gente se desmotiva. Quando a gente se desmotiva, a gente, número 1, a gente desacredita, a gente duvida, a gente começa a ficar mais para baixo, aí começa a ficar mais ansiosa, começa a ficar negativa, porque acha que não vai dar certo, porque acha que não vai conseguir. E tudo isso tá lá voltando, né? Em forma de os pacotinhos vai voltando, atrapalhando também o que a gente tá ali faz, atrapalhando o processo, né? Então, quando vocês estiverem analisando aí a questão do sono do bebê de vocês, lembrem-se disso. Lembre-se de considerar o seu entorno, o seu emocional e o que está acontecendo. Às vezes é difícil para a gente enxergar de longe, mas se a gente se atentar mesmo,
a gente consegue perceber. E eu vi uma pergunta aqui, não, é pergunta, um comentário. Kaline, hoje a segunda soneca durou 2 horas e 43 minutos. Que ótimo, Kaline! Coisa boa. Muito bom. Tá vindo dentinho aí, né? Gente, e dente, sabe o que é engraçado com dente? É que tem neném que nem sente dente vindo. Nem passa até despercebido. E tem neném que às vezes, nossa, que o dentinho é um transtorno. Sofre pra danar, despertares, fica nervoso. É super difícil, né? Como que cada um reage de uma forma. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já perceberam aí em suas casas, né? Alguma situação desse tipo como a que eu estou dizendo? Pode ser sincera, pode falar, não, nunca percebi, porque nem sempre a gente consegue perceber, né? Em que a situação, né, o contexto que você está vivenciando possa ter impactado no sono do seu filho, junto com outras coisas, às vezes é mais de uma coisa que está influenciando, né? Aliás, o mais comum é que seja mais de uma coisa influenciando. Mas vocês já perceberam algum tipo de impacto no comportamento e no sono dos bebês, dos seus filhos, né? Em função de algo que vocês estavam vivenciando? Me conta aí. Enquanto isso, vou só lembrar, porque as pessoas entram e saem e eu fico sem saber quem que tá aí ainda. Só lembrar, né, que a live de terça-feira, que antes era às 20h30, agora vai começar a acontecer em outros horários. E eu coloquei uma votação lá no Stories, vocês podem optar entre 11 da manhã, 15 horas ou 17 horas. Tem que votar lá, é temporário, enquanto eu tô nessa situação de passando mal. Depois, aí a gente vê se vocês preferem ficar no horário que tá ou se volta e tudo. Deixa eu ver aqui, ó. Percebi que meu bebê desperta mais porque tenho mais filhos que tem outra rotina. Isso atrapalha. Pode ser, sim. Por exemplo, quando os bebês têm irmãos, às vezes o barulho que os irmãos fazem pode despertar o bebê. Ou, às vezes, o fato de... Por exemplo, às vezes você coloca o seu bebê para fazer uma... Você coloca ele para dormir em um horário e depois vai colocar os outros irmãos. E aí, durante esse momento, eles fazem mais barulho, a coisa dá uma bagunçada. Agora, vou te chamar de Santos, que eu não sei seu nome, né? Você não necessariamente precisa, ainda que você tenha mais filhos, você não precisa ter a mesma rotina para todos, né? Você pode encaixar a rotina deles de forma que facilite para você, mas que seja adequada para cada um deles também. Deixa eu ver. Kaline aqui, ó. Meu filho de 3 anos faz muito barulho, isso atrapalha bastante ele dormir mais. Exatamente, tá vendo? Quem tem esse problema, gente, lembrem-se sempre da questão do... Raquel, né? Lembrem-se sempre do ruído branco, tá? O ruído branco, ele ajuda quando você coloca o ruído branco, é aquele barulhinho, né? Você pode baixar no celular, você pode colocar... Tem aparelhinhos mesmo que fazem o ruído branco. Quando você... Ai, olha o sono de grávida. Quem tem condição? Aí quando você coloca o aparelhinho dentro do quarto, ele evita que os ruídos externos, né, despertem o bebê. E isso ajuda bastante, sabe? Isso ajuda bastante. Você tem um aplicativo, né? Que ótimo. Ele dorme todo dia 13, mas quando acorda. Bom, mas hoje, então, eu queria mais era ressaltar essa questão dos contextos que a gente vivencia, mas também vou abrir aqui para algumas perguntas. Quem quiser fazer pergunta, pode mandar nessa caixinha, quadradinho com interrogação no meio.
ou mandar aqui nos comentários também. E você usa, né, Raquel? Exatamente. Então, quem quiser mandar pergunta, pode mandar e nós vamos responder aqui algumas perguntinhas. Deixa eu ver. Que idade que ele tem, Raquel? Você falou na madrugada que se você usa o ruído branco na madrugada, é isso? Vocês podem deixar o ruído branco ligado a noite toda, tá? Não tem problema. É só se atentar ao volume do ruído branco. Geralmente não é bom passar de 60 decibéis, tá? E aí quando são aparelhinhos próprios, geralmente já vem com esse máximo. Mas se não for, aí vocês podem até tem aplicativo que mede, né, decibéis no celular. 3 meses. Dependendo do horário que ele acorda, porque assim, acordar 3 vezes na madrugada ou acordar 3 vezes entre um horário, por exemplo, de 8 e 7 da manhã, por exemplo, aí ainda estaria normal, né? Até meu esposo dorme com ruído branco. Mas é bom para adulto também, sabia? Inclusive, às vezes, os pais que não querem despertar pais que falam assim, às vezes a mãe vai acordar para amamentar e o pai quer ficar dormindo, né? Vai trabalhar no dia seguinte e tal. E aí, às vezes, eles ligam o ruído branco para não acordar quando a mãe levanta com o chorinho do bebê, né? Tem isso. Mas então, Raquel, por exemplo, se o seu bebê acorda com 3 meses, né? Se ele acorda, tipo assim, vamos supor, 10h30, depois 3 horas da manhã e depois, sei lá, 6, né? Aí tá até bem bom, assim, para a idade dele, né? Deixa eu ver. Mais alguma pergunta, meninas? Eu tô meio pangua, né, gente? Até eu sinto a diferença. Vai passar, voltarei a ser Adriana de antes. Inclusive, até aceito dicas e sugestões para melhorar o enjoo. Meu também tem 3 meses e acorda de 3 em 3 horas, mama no peito. É bem comum mamar ainda de 3 em 3 horas com os 3 meses, né? Ainda bem novinho. Se ele não tiver nenhuma associação negativa de sono, não estiver conseguindo descansar durante o dia, muito provavelmente isso aí naturalmente vai começar a espaçar com o tempo, né? E vocês podem sempre tentar, porque às vezes também, sabe, já aconteceu com vocês? Por exemplo, vamos supor que seu bebê, né, acorda, mama aí de 3 em 3 horas, né? E aí ele fica durante um bom tempo mamando de 3 em 3 horas. Aí um dia ele passa um pouquinho, mas você acorda no mesmo horário que ele acordava antes, mesmo sem ele acordar. Por quê? Porque de certa forma o seu corpo meio que se habituou a acordar naquele horário, né? Então, o que eu sugiro quando o seu bebê tá ali com 3 meses acordando de 3 em 3 horas, é que em alguma dessas vezes que ele acordar, ou em todas, mas você pode tentar, antes de ele chorou, você vai lá, já pega e põe no peito, antes de você fazer isso, você vai lá e tenta fazer ele voltar a dormir de novo. Se ele não chorar que eu falo assim, ele chorou, aí você chega lá. Aí você faz, bate no bumbumzinho e faz, né? Se ele usa espeta, você dá espeta, senão não precisa, você só dá a batidinha e faz, vê se ele emenda num outro ciclo.
Se ele tiver com fome, tenha certeza absoluta que ele não vai voltar a dormir. Se ele tiver com fome, ele vai continuar, vai chorar mais, aí você vai pegar e você vai amamentar mesmo. Mas se ele estiver acordando ali por hábito e tudo, né, que tá, já setou, né, aqueles horários, aí você ajuda ele a emendar num outro ciclo e aí ele começa a espaçar um pouco mais, né? Então, isso aí é uma dica boa para quem tá com o bebezinho ali perto dos 3 meses, porque é uma forma de você ir espaçando a mamada, não no sentido de querer que ele fique sem mamar, porque, né? Não. Igual eu falei, se ele tiver com fome, ele não vai voltar a dormir, gente. Bebê com fome não volta a dormir se não mamar, né? Ele vai mamar. É só se ele tiver tendo aquele despertarzinho ali, porque já acostumou a despertar naquele horário. Deixa eu ver aqui, Raquel. Não, ele acorda meia-noite, 2h40, 2h40, 3h50 e por aí vai. Porque conto até 3 vezes. Hã? Ah, porque você conta até 3 vezes, depois você já nem conta mais, né? Cansa. Entendi. Tá despertando aí de 2 em 2 horas, ali 40 minutos. Depois ali pouco menos de 1 hora. Analisa se não tá com. Se ele tá dormindo bem durante o dia para descansar. E se não tá, é com uma associação negativa já com o peito, né? Precisando do peito para voltar a dormir e não para, né, para mamar mesmo e tal. Porque a gente não quer incentivar essa associação do bebê que só dorme se estiver mamando. Gente, essa é uma das. Não é uma das, não. É a associação mais difícil. É a mais difícil para tirar, é a que dá mais trabalho para a mãe, é a que mais cansa a mãe. Então, quanto antes vocês conseguirem melhorar isso, melhor. Se você tiver alguém, por exemplo, mamou de madrugada, né? Coloca para ver se outra pessoa coloca para rotar, às vezes o pai pode ajudar durante o dia também, para ele não ficar dormindo no seu peito. Ele mama e depois ele adormece sem ser no peito. Boa tarde, meu bebê tem 1 ano, mas acorda sempre que tem o primeiro soninho? Como assim? Eu dou banho, comidinha e coloco para dormir, mas ele acorda chorando. Como assim? Meu bebê tem 1 ano, mas acorda sempre que tem o... Como assim sempre que tem o primeiro soninho? Me explica melhor. Ele dorme sem peito também, mas acorda e reclama e dorme. Mas nem sempre mama para voltar a dormir. Entendi. Gente, também é o seguinte, né? Nessa idade, várias coisas podem incomodar os bebês. Cólica, refluxo, sabe? Às vezes até umas coisas que a gente ainda não identificou, alguma alergia, o próprio super cansaço durante o dia também. Tem muita coisa que a gente precisa analisar. Mas se você atuar bem, Raquel, mas acorda e reclama e dorme. Se você atuar bem, né? E outra, assim, não sei se é o seu caso, mas não é só a associação com o peito, né? Às vezes até a própria associação com o ninar. Apesar de que a associação com o ninar com 3 meses, assim, é difícil, não ter, assim, mas tem que ficar observando mesmo para saber o que é a causa, né? Às vezes, por exemplo, se ele estiver mamando pouquinho, né? Aí fica tendo fome com um espaço menor. Soninho da noite. Eu imagino que seu nome seja Iris, né? O Iris, ele acorda várias vezes à noite, ele tem 1 ano, mas ainda acorda várias vezes à noite, é isso? Ou ele acorda uma vez à noite? E ele acorda por quê? Por exemplo, ele acorda porque ele quer mamadeira, porque ele quer mamar, ou você precisa ninar ele para ele voltar a dormir? Tem alguma coisa assim acontecendo? Vamos lá, Elane. Boa tarde, tudo bem? Meu bebê tem 3 meses e não está querendo mais mamar. Mas à noite ele mama pouco. E
quando vou dar o peito, ele chora muito. Elani, o que eu te indico nesse caso? Até acho que semana passada apareceu uma pessoa falando dessa mesma coisa também. Eu indico que você procure alguma orientação ou com o pediatra ou com uma consultora em amamentação, e se na sua cidade tiver um banco de leite ou uma maternidade que tenha esse tipo de serviço, eles costumam ter esse tipo de serviço gratuito, tá? Onde tem esses bancos de leite, elas conseguem te orientar melhor com relação à amamentação. Às vezes elas observam, elas analisam, né, a pega do bebê, a questão do leite. Às vezes pode ser, né, às vezes uma questão relacionada a refluxo, porque o refluxo incomoda tanto quando o bebê mama que depois ele, né? Então assim, nesse ponto eu não vou poder te ajudar, que não é a minha especialidade, né? E eu acredito também que a pessoa teria que ter que ter acesso a mais informações, analisar melhor seu caso, às vezes até ver, né? Para te orientar melhor com relação a isso. Mas eu acho bem importante você analisar, porque com 3 meses, né, ele precisa muito mamar. Então, isso aí você tem que olhar mesmo. Iris aqui, ó, por exemplo, ele não tira a noite toda do sono. Isso, ele quer brincar. Então, Iris, você... Ah, tá, quando ele acorda, ele quer brincar ao invés de dormir, né? É importante você reparar se, por exemplo, ele ainda tá fazendo soneca, porque com 1 aninho, gente, ou 2 sonecas no dia ou uma mais longa no meio do dia. Geralmente 2 ainda. A partir de 1 ano que começa a mudar, fazer a transição para uma soneca só. Mas em geral, com 1 ano ainda, muitos ainda fazem 2 sonecas, o que é muito importante. E uma outra coisa, e porque eu tô falando isso, porque às vezes o super cansaço eleva o nível de cortisol do bebê, e aí quando ele desperta à noite, esse cortisol tá tão elevado, que o cortisol é o hormônio do alerta, né, da gente estar acordado e tudo, e aí eles acabam ficando acordados, mesmo estando cansados. Ver se essa soneca tá sendo suficiente, porque se tem 1 ano, ele faz uma soneca, tem que fazer uma soneca de 2 horas no meio do dia, pelo menos, assim, tá? Ou mais até, mas às vezes pode estar sendo pouco. Se não for, tem que analisar essas questões sobre as quais eu falei hoje, por exemplo, né, de questões do contexto, se está acontecendo alguma coisa na casa que pode estar gerando uma ansiedade nele, tem um salto de desenvolvimento próximo de 1 ano. Então, assim, isso é uma coisa que vem desde sempre, ele sempre teve despertares, aí é uma situação. Agora, não, ele estava dormindo bem, mas de repente ele começou a ter esse despertar. Aí pode ser um salto de desenvolvimento, por exemplo. Deixa eu ver aqui, bebê de 2 meses, qual o padrão de sono noturno e sonecas diurnas? Tá, Deb, é o seguinte, bebê de 2 meses não tem muito, ele não tem muito um padrão de sono noturno e diurno. Padrão que eu falo é o seguinte, gente, a gente não pode exigir de um bebê novinho assim que ele tenha uma rotina certinha, que ele durma X sonecas de tantos minutos e X horas durante a noite. Porque eles ainda não estão maduros o suficiente para isso, neurologicamente, tudo, ainda não estão. Sem falar que com 2 meses os bebês ainda não produzem o hormônio melatonina, que começa a ser produzido a partir dos 3 meses. E esse é o hormônio que vai ajudar a regular toda a questão da vigília e do sono. Vigília é o estar acordado, né? E do sono noturno. É a melatonina que vai ajudar a diferenciar, que vai ajudar o corpo a identificar o que é dia, o que é noite e vai ajudar inclusive, no soninho do bebê. Durante a noite, por exemplo, ele ficar mais sonolento durante a noite do que durante o dia. Então, o que a gente pode fazer pelo bebê de 2 meses nesse sentido? É garantir que ele não fique muito cansado. Geralmente, um bebê de 2 meses, ele fica, sei lá, 1 hora acordado entre uma soneca e outra, sabe? É pouquinho tempo que eles conseguem ficar acordados sem entrar no super cansaço. Então, ele vai
acordar, vai mamar, vai né, trocar a fralda, ficar ali 10, 15 minutinhos, quando frio já deu a hora de dormir de novo. E os bebês com 2 meses que ficam muito tempo acordados durante o dia, ou muito tempo acordados durante a noite, ficam muito tempo acordados, esse cortisol pode subir, né, e atrapalhar muito, deixá-los muito cansados, e isso vai atrapalhar o sono, vai atrapalhar o humor, até o apetite deles. Então a gente tem que se preocupar muito com esse descanso dos bebês de 2 meses. Agora, um horário bom para você começar o protocolo de sono noturno não é necessariamente um horário rígido, mas é uma faixa de horário, tá? Então, uma faixa de horário boa entre vamos dizer, entre 18h30 e 7h30 é um bom horário para você colocar esse bebê de 2 meses para dormir. Só que o que é mais importante do que você definir um horário e ficar fixa nele? É essa questão que chama janela de sono, tá, gente? Pra quem não sabe, pra quem é novata aqui no canal, né? A janela de sono é o tempo que o bebê consegue ficar acordado entre uma soneca e outra, sem ficar super cansado, porque quando eles ficam super cansados, isso atrapalha muito o sono. Então, por exemplo, Debbie, suponhamos, né, o seu bebê, uma janela de sono aí de 1 hora. Aí suponhamos que ele acordou 5h30 da última soneca, porque a gente não sabe quanto tempo que eles vão dormir. Às vezes dormem 2 horas, às vezes dormem 1 hora, às vezes dormem 40 minutos. Então, aí suponhamos que ele acordou 5h30. Quando for 6, se ele tiver tirado uma sonequinha, no mínimo, assim, minimamente restauradora, dali 1 hora ele já vai precisar dormir de novo. 5h30, aí vai cair 6h30. Mas pode ser que no dia seguinte, ele acorde da soneca, sei lá, ele dormiu 5h30 e acordou 6h30. Aí, dali 1 hora, vai ser 7h30. Aí você vai colocar ele para dormir o sono noturno? 7h30, entendeu? Então, tem que ter um pouquinho de flexibilidade dentro dessa margem que a gente considera ideal, né? Para poder encaixar com essa questão da janela de sono e o bebê não ficar super cansado. Eu sempre falo, a janela de sono, respeitar a janela de sono ideal do seu bebê é mais importante do que ter os horários rígidos, tá? Mais importante do que respeitar a janela de sono ideal do seu bebê é respeitar os sinais de sono que ele dá. Deu o sinal de sono, bora tirar a sonequinha. Ao primeiro sinal de sono, coçou a orelhinha, coçou o olhinho, bocejou, primeiro sinal de sono, já levar para tirar a soneca. Meu bebê de 8 meses acorda a cada 2 horas ou menos à noite, quer mamar ou ser ninado. Às vezes acorda e não dorme mais. É associação? Dorme bem nas sonecas. Como ensinar a dormir sozinho? Ellen, provavelmente, muito provavelmente é associação, tanto com o peito quanto com o ninar, né? A gente, por exemplo, aos 8 meses já dava para ele estar dormindo muito, muito, muito melhor do que isso, né? E quando a gente vê que o bebê acorda e o que ele precisa daquilo para voltar a dormir, então a gente já entende que ele tem uma associação negativa de sono. Pode ser que tenha outros fatores impactando nos despertares também? Pode. Você tá me dizendo aí que ele tira boas sonecas durante o dia, então o super cansaço parece que não é, né? Tem que analisar se essas boas sonecas, se além da boa soneca, né, se ele tá com as janelas de sono adequadas também. Mas, tirando isso, pode ser sim que seja a associação negativa de sono. E aí, como ensinar a dormir sozinho? Vai depender, porque quando a gente vai ensinar um bebê a dormir sozinho, um bebê mais novinho, 3 meses, a gente faz de uma forma. Por quê? Ainda que ele tenha um pouco de associação negativa de sono, ele não tá ali há 8 meses, né, com aquela associação. Então é diferente. Quando a gente tem um bebê que tem uma associação negativa de sono, aí a gente ensina ele a dormir sozinho quando a gente ensina ele a dormir sem aquela associação negativa. E existem diversos métodos. Eu cito aqui vários métodos. Por exemplo, tem substituição gradual, tem o pick-up put-down, tem a retirada suave da Elizabeth Bentley, tem o método da cadeirinha, espera progressiva, tem outros, eu estou esquecendo.
Tem mais 2? Ah, não, mas é porque tem a retirada de mamadeira. E só que a escolha de como você vai fazer, ela é muito importante e você precisa levar vários fatores em consideração. Por exemplo, você precisa levar em consideração o temperamento do seu bebê, o seu nível de exaustão, que não adianta uma mãe que está extremamente exausta, esgotada, escolher um método que é muito lento e gradual, que ela não vai conseguir fazer, né? Ela vai desistir no meio do caminho e vai piorar a situação. Mas então, o seu nível de exaustão, às vezes até a sua própria tolerância ao choro, porque a gente não precisa deixar o bebê chorando sozinho para ensinar ele a dormir, para ele adormecer sozinho. Mas ele vai chorar, gente. Ainda que ele chore no seu colo, com você consolando, não existe ainda, não inventaram uma forma de você, sei lá, fazer uma reza, dar uma pílula, fazer uma coisa e o bebê simplesmente aprender, né? Ele é uma habilidade que ele tem que adquirir. E esse processo dele aprender é um pouco difícil, né? Porque ele ainda não sabe dessa forma. Então ele reclama, e ele comunica essa frustração através do choro. Então, quando o bebê tá chorando ali, o que ele tá falando? Ele tá falando assim, não, mamãe, não é assim que eu sei dormir. Faz do outro jeito, que é o jeito que eu sei dormir. Porque eu quero dormir e você não tá fazendo do jeito que eu sei, né? Então, eles choram, reclamam, estão comunicando isso. E nós, como pais, que já compreendemos o contexto todo, sabemos o que é melhor para eles terem boa qualidade de sono, a gente vai persistir ali, ser consistente, paciente, para poder ensinar. Mas então, existem várias formas de se fazer e tem que levar em consideração, né, o contexto, o bebê, a mãe, se a mãe tem ajuda, se ela não tem, se o bebê está passando por alguma fase, por exemplo, ansiedade de separação, né, que às vezes pode acontecer com 8 meses, é mais comum mais pra frente, mas pode acontecer. Então, tem várias questões. E, além disso, como eu disse, antes da gente fazer uma retirada de associação negativa de sono, tem alguns ajustes que a gente precisa fazer. Seguir uma sequenciazinha, são ajustes mais simples e tudo, mas que precisam fazer, porque esses ajustes eles vão facilitar quando a gente chegar na parte do processo mesmo de retirada da associação negativa, tá? E alguns casos, em alguns casos, a gente precisa inverter a sequência, mas não é o ideal, porque quando a gente inverte, fica um pouco mais difícil fazer a retirada. Mas é porque às vezes não tem jeito, porque às vezes a associação negativa é tão forte que não dá para consertar outras coisas antes. Bom, mamãe, deixa eu ver aqui. Bebê 5 meses acorda a cada 2 horas, faz ótimas sonecas. Só dorme mamando, porém suspeita de APLV. O APLV é refluxo. Isso pode atrapalhar o sono? Demais. Demais. A APLV e o refluxo podem atrapalhar muito o sono, porque é um incômodo, né? Dependendo do nível do refluxo, dependendo do APLV, né? É um incômodo muito grande para o bebê. E isso, nossa, pode muito. E pode, atrapalha, e você vai ver que depois que se confirmar, né? E você fizer um tratamento, isso aí vai melhorar bastante. Agora, pode ser que se tiver realmente uma associação negativa com o dormir mamando, né? Pode ser que não elimine todos os despertares. Mas aí tem que esperar, né? Você primeiro tem que fazer o tratamento do APLV e do refluxo para depois evoluir. Deus abençoe vocês também. E um beijo, boa noite. Que Deus abençoe aí também a noite desses bebês. E que vocês tenham uma boa noite de sono hoje, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.